O que faz um ministro do STF? Esse ano é ano de eleição, então você precisa saber exatamente o que faz um ministro do STF. Não porque você vai votar diretamente no ministro do STF, mas você vai votar em quem vai escolher os próximos ministros e você vai votar em quem institucionalmente tem o dever de frear e fazer o contrapeso aos poderes e às decisões do STF. O STF nasceu depois da independência como Supremo Tribunal de Justiça. Com a proclamação da República, ele passou a se chamar Supremo Tribunal Federal. E o STF é a última palavra da justiça do Brasil. Das decisões do STF não cabe recurso a nenhum outro tribunal. A função central é uma: guardar a Constituição Federal de 1988. E o que isso significa na prática? Se o Congresso aprovar uma lei que fere a Constituição, o STF pode derrubá-la. Se o presidente da República agir fora dos limites da lei, o STF pode barrar. E sem o STF, não existem freios no poder, teoricamente. No início da República, o STF tinha 15 ministros. Em 1931, o número caiu para 11. A ditadura militar mudou isso em 1965. O Ato Institucional 2 aumentou para 16. Em 1969, o Ato Institucional 6 voltou para 11 ministros. A Constituição de 88 manteve os 11 e reforçou o papel de guardião do STF. O número ímpar é de propósito, para que nenhuma votação termine empatada. E ao longo da história, o tribunal já teve 167 ministros diferentes. São 11 ministros, todos brasileiros natos. A Constituição exige mais de 35 anos, menos de 70, notável saber jurídico e reputação ilibada. Você não precisa ser juiz, você não precisa ser do judiciário. Você pode ser advogado, professor, procurador, qualquer jurista de destaque. A vaga abre quando um ministro se aposenta ou morre. Cada presidente da República pode indicar 2 ministros por mandato. O indicado vai ao Senado, passa por uma sabatina na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E para ele ser aprovado, ele precisa de maioria absoluta, acima de 41 dos 81 senadores. Depois da aprovação, o presidente assina o decreto no Diário Oficial, o ministro toma posse e fica até os 75 anos. Uma curiosidade: na história do Brasil, ministros do STF indicados, quase nunca eles são barrados pelo Senado Federal. Todas as rejeições da história, todas, ocorreram em 1894, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, no início da República. E aqui vem uma opinião pessoal: como o STF acumula muito poder, nenhum senador vai querer se indispor com alguém que vai estar lá, né? Você não quer uma briga com um dos 11. Como sair do STF? Sem mandato fixo, o limite máximo é a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Ministros também podem pedir aposentadoria voluntária antes disso. O Barroso, por exemplo, ele fez isso agora em outubro de 2025. Fora a aposentadoria, existe uma outra saída forçada. Chama-se impeachment. Qualquer cidadão brasileiro pode protocolar uma denúncia contra um ministro do STF. O pedido vai direto ao Senado Federal. A abertura do processo depende exclusivamente do presidente do Senado. Ele pode aceitar ou arquivar sem prazo para decidir. Aí vamos lá. Se esse pedido ele for aceito, forma-se uma comissão especial de senadores para analisar o caso. Se o parecer passar por maioria simples, o ministro é afastado por até 180 dias. No julgamento final, o presidente do próprio STF conduz a sessão. Para condenar, são necessários 2/3 dos senadores, ou seja, 54 dos 81. Se condenado, perde o cargo e fica inabilitado para funções públicas por 8 anos. Nunca foi aprovado o impeachment contra o ministro do STF na história. Só em 2026 já foram 10 pedidos protocolados. O instrumento existe, nunca foi usado. Como a corte está hoje? Quais são os ministros? Gilmar Mendes, ele foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, PSDB, em 2002. É o decano no STF, o ministro mais antigo da corte. Ele vai ficar no cargo até 30 de dezembro de 2030. Carmen Lúcia, indicada por Lula do PT em 2006, é a única mulher na composição atual. Ela pode exercer suas funções até abril de 2029. Dias Toffoli foi indicado por Lula do PT em 2009. Ele era chefe da Advocacia Geral da União quando foi escolhido e pode permanecer na corte até novembro de 2042. Luiz Fux foi indicado por Dilma Rousseff do PT em 2011. Ele veio do Superior Tribunal de Justiça e é o próximo a se aposentar. Ele deixa o tribunal em 2028. É o único juiz de carreira, inclusive, dessa composição.
Edson Fachin também foi indicado por Dilma Rousseff do PT em 2015. Ele era professor e advogado antes de entrar para a corte. Hoje é o presidente do STF. Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer do MDB em 2017. Ele foi procurador do Estado, ele foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ministro da Justiça. Ele pode ficar no STF até 13 de dezembro de 2043. Cássio Nunes Marques, a primeira indicação de Jair Bolsonaro do PL, foi em 2020. Ele pode permanecer no cargo até maio de 2047. André Mendonça foi a segunda indicação de Bolsonaro do PL em 2021. Foi ministro da Justiça e é pastor evangélico. Pode exercer o cargo até dezembro de 2047. Cristiano Zanin, ele foi a primeira indicação de Lula no terceiro mandato, em 2023. Ele era advogado do próprio Lula no processo do Mensalão. Com 48 anos na posse, é o que ficará mais tempo, até novembro de 2050. E o último, Flávio Dino, que foi indicado por Lula, do PT, em 2024. Ele já foi governador do Maranhão, ele era ministro da Justiça quando foi chamado para a corte. Ele deve se aposentar em 2043. E a 11ª cadeira? Ela está vazia desde outubro de 2025, quando Barroso se aposentou antecipadamente. Lula indicou Jorge Messias, o atual advogado-geral da União, em novembro de 2025. Mas 5 meses depois, a indicação ainda não foi aprovada pelo Senado. Messias tem 25 votos favoráveis e ele precisa de 41. Uma vaga no STF, parada no Senado, em pleno ano eleitoral. Se o Messias for aprovado, o PT terá indicado 7 dos 11 ministros do STF. Carmen Lúcia, Toffoli, Fux e Fachin, que vieram de governos petistas anteriores. Zanin, Dino e Messias são desse terceiro mandato do Lula. 7 indicações, 7 cadeiras, 63% do tribunal. Em ano de eleição, entender como funciona o STF é tão importante quanto votar. Espero que você tenha gostado, aprendido, espalhe esse vídeo e dê o like. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.